efficiunt demons, ut quae non sunt, sic tamen quasi sinta, uns patienta hominibus excipient. Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Antes de começarmos, gostaria de dizer que hoje é um episódio especial. A história de hoje foi entregue por um dos meus seguidores. Caso você também tenha alguma história interessante e gostaria de me mandar, o meu e-mail para contato está na descrição deste episódio. Qualquer crítica construtiva ou elogios, por favor, deixem seus comentários. O Spotify também permite que você faça comentários. Espero que apreciem o episódio de hoje e agradeço pelo feedback. E agradeço também ao escritor da história de hoje. Vamos começar. Olá, eu sou o Felipe e tenho uma história um pouco incomum sobre o Natal. Sei que o Natal normalmente é lembrado e comemorado em meio a presentes, bastante comida, perdões e bastante felicidades, com brincadeiras de amigo secreto e Papai Noel. Mas, para mim, o Papai Noel é muito mais uma praga do que uma bênção. Uma aberração que destrói seus sonhos e desejos puros e inocentes, e os distorce em pesadelos lúgubres. Hoje somos só eu e meu pai, que não consegue mais manter o foco da sua vida longe do trabalho na fazenda. Ele era um peão em uma fazenda de agricultura. Nós éramos muito próximos. Não que ele me trate mal. Consigo ver que ele me ama muito, mas imagino que ele não consiga olhar para mim sem lembrar da mamãe e do meu irmão mais novo. O que aconteceu foi há muitos anos. Mas ainda hoje nós não conseguimos passar essa época do ano sem sentir o medo e o calafrio em todos os cantos da casa. Apesar de que morávamos no interior, que é extremamente quente, independente de ser inverno ou outono, ainda sinto arrepios na espinha em lugares específicos da nossa casa. Tudo começou com a morte da mamãe. Nicholas tinha apenas 6 anos e era pequeno demais para entender que a mamãe tinha ido embora e não voltaria. Mas ele sempre sentia muita falta dela. Ele sempre via nossos vizinhos e amigos com suas mães, mas a gente não tinha. Ao mesmo tempo, nós sempre víamos as histórias mágicas de Natal que aconteciam em filmes e desenhos que a gente via. Fê, se a gente pedir pro Papai Noel, ele traz a mamãe de volta? Eu queria que ela ficasse com a gente, disse Nicholas, olhando para mim com aqueles olhos levemente puxados e cor de mogno. Claro, maninho, eu respondi, passando a mão nos cabelos dele. Apesar de saber que esse desejo não se realizaria, não queria quebrar a inocência dele tão cedo. Naquele momento, estávamos assistindo os filmes que inundavam todos os canais durante a semana de Natal, enquanto ele rabiscava alguns papéis na mesa. E mesmo achando que com pouco tempo ele esqueceria aquela ideia, ele me entrega um papel que, levando em consideração que foi entregue por uma criança de 6 anos, foi cuidadosamente dobrado com um desenho por cima, que aparentemente indicava um laço vermelho feito com giz de cera. E, para o Polo Norte, escrito com letras quase ilegíveis, ao me entregar o papel ele me disse: "Entrega para o Papai Noel", com um sorriso mais singelo que eu poderia ver naquele rosto. Comecei a abrir o papel na frente dele, mas ele brigou comigo antes que eu conseguisse abrir. "É para o Papai Noel", ele reforçou. "Ok, eu vou procurar por selos e uma caixa de correios então", disse a ele, levantando para supostamente enviar a carta para o bom velhinho. Saindo do campo de visão de Nicholas, abri o papel que dizia: "Querido Papai Noel, queria que o senhor me desse uma mamãe nesse Natal, mas eu quero a minha mamãe, que eu não me lembro bem dela, só que o Felipe e o papai me falaram que ela era muito bonita. E o papai sempre fica triste quando falo dela. Eu fui um bom menino o ano inteiro, e se o senhor me der esse presente, eu não quero mais nenhum o resto da vida." Assim que terminei de ler, algumas lágrimas rolavam pelo meu rosto.
Não quis mostrar a carta ao papai, pois não queria que ele se sentisse mal. Apenas guardei junto com algumas lembranças que tenho da mamãe. Uma música diz que quando um sonho é sonhado só, é apenas um sonho. Mas quando é sonhado com alguém, se torna realidade. Esse era um sonho no qual todos nós em casa sonhávamos. Apenas o Nicolas colocou seu sonho no papel. Mas não se passava um dia sem que eu e o papai desejássemos que mamãe voltasse. Não era necessária uma explicação ou lógica, só queríamos ela de volta. O problema foi no meio da tarde da véspera de Natal. Iniciou com uma coisa simples, nuvens de chuva, completamente carregadas e prontas para descarregar oceanos inteiros na nossa terra. Com isso, o sol quente e o céu que normalmente castigavam o solo e qualquer ser sobre ele, desapareceu. Como se eles estivessem se escondendo apavorados com o horror que estava prestes a acontecer naquela fazendinha. E mesmo sendo meio da tarde, acendemos as luzes da fazenda, devido à escuridão causada pelas nuvens negras que emergiam em tão pouco tempo. Provavelmente eu estava muito distraído com uma mudança tão brusca no tempo, mas antes que eu me desse conta, surgiu nos limites da fazenda um nevoeiro tão denso que eu poderia tocá-lo. Papai estava assistindo e assim que notou que ligamos as luzes, veio ver o que estava acontecendo. Uai, há de chover logo hoje? Ele disse com uma cara que apontava a estranheza que sentia da mudança climática. Entra e fecha tudo, concluiu. Eu era novo na época, mas já sabia quando o papai tinha esses pressentimentos de coisas ruins. Então, sem nem pensar duas vezes, chamei o Nicolas para dentro e tranquei tudo, de portas às janelas. Fomos assistir com o papai e, com pouco tempo, não era possível enxergar nada nitidamente do lado de fora de casa. Mas mesmo assim, ainda consegui ver uma silhueta a alguns metros de distância. Aparentemente, ele pegou algo no chão e simplesmente se abaixou e levantou novamente. Pensei em comentar algo com o papai, mas na mesma hora, meu irmãozinho me chamou para continuar assistindo o filme que estava passando na TV. E meu pai já estava em seu 13º sono no sofá. Foi quando, quebrando o silêncio denso do lado de fora, eu ouvi. Não saberia descrever aquele som agonizante de outra forma, senão como o soluço de algum animal selvagem se encascando com o próprio vômito. Um som repugnante e repetitivo, que ainda assim, de alguma forma, lembrava muito vagamente uma risada. Essa foi a primeira vez em que senti um arrepio que subia pela minha espinha. Perguntei se o Nicolas tinha ouvido alguma coisa, mas ele, que estava na outra janela, disse: "Tem alguém lá fora." Fiquei intrigado, pois de início pensei que poderia ser a silhueta que tinha visto antes, mas quando vi o que era, não parecia ser a mesma coisa. Era um ser mais curvado, parecia que já andava se arrastando, parecia que estava agonizando, parecia mais uma mulher. Acordamos o papai na mesma hora, pois estávamos com muito medo. Papai acordou esfregando os olhos para retirar a sonolência do dia de folga. Dissemos em uma confusão de palavras que havia alguma coisa do lado de fora. Calma, um de cada vez. Vi que, enquanto explicávamos a situação para o papai, a feição dele ia mudando de uma cara de sono para um medo inexplicável. Papai sempre acreditou em aparições e coisas do tipo, e com a mudança climática, essa suposta mulher rondando a fazenda foi o suficiente para ele citar todas as rezas que eu conhecia e mais algumas. Quando atropelei a vez do Nicolas de falar, ele disse para prestarmos atenção: "Papai, Fê, vocês estão ouvindo?" Apesar da minha voz ainda sobrepor a dele, nós três ficamos em silêncio. Um silêncio tenebroso que esperava uma tragédia. Após um instante, pôde-se ouvir algo. Não soube dizer do que se tratava no momento, mas ao me recordar do acontecido, lembro que o som parecia um chamado, ou talvez um lamento. Dada a situação, eu não saberia diferenciar. Papai estava tremendo de medo. Eu também estava. Curiosamente, Nicolas não estava. Abracei papai e fechei os olhos, pois juntos, com o som, me veio junto uma sensação pesada. Senti como se meu coração estivesse congelando aos poucos, como se meu estômago e intestinos estivessem sendo amassados e triturados, e um arrepio em todo o meu corpo. Toda a atmosfera estava maciça. Meu pai começou uma reza, mas Nicolas
Eu perdi de vista e fechei os olhos outra vez. Estava com muito medo. Queria saber onde ele estava, mas não queria abrir os olhos. Nicholas! Gritou meu pai. Abri meus olhos para ver que Nicholas estava olhando através da janela. E ele estava rindo e apontando para alguma coisa que não conseguia ver do outro lado da janela. Olha, papai, meu desejo se realizou. Neste momento, ele colocou a mão no vidro da janela e, ao mesmo tempo, uma outra mão veio do lado e encostou a mão junto a dele, como um reflexo. Meu pai me deixou aonde estava e foi correndo pegar o Nicholas e tirar ele de perto daquela janela. Aparentemente, o efeito macabro daquele dia não estava afetando meu irmãozinho, pois ele não sabia o motivo da urgência do papai. Nicholas ficou do meu lado, sem entender o que estava acontecendo, e papai nos abraçou. E aos poucos, o semblante foi aparecendo do lado da mão, que ainda estava no vidro. Meu corpo ficou completamente anestesiado. Eu não conseguia mover sequer um músculo. Aquele rosto com uma feição lutuosa e um sorriso de uma forma macabra conseguia demonstrar a sua exaustão. Era a mamãe. Papai, a mamãe está lá fora, disse Nicholas com empolgação. Filho, aquilo não é sua mãe. Não pode ser, respondeu papai, ainda rezando em voz baixa. O rosto da mamãe saiu de perto da janela e foi possível ouvir que ela estava arrastando seus pés até a porta da frente. Muito lentamente, quando finalmente parou, a maçaneta começou a girar, mas a porta não abriu. Lembrei que havia trancado as portas e janelas quando papai mandou a gente entrar. Mas tinha algo errado, uma sensação de que estava esquecendo algo. Um baque na porta fez de volta com mais um susto. Mamãe, ou seja lá o que era aquilo, esmurrou a porta. Lembrei que tinha pedido para Nicholas fechar as portas dos fundos, mas não lembro de ter visto ele fechando. Papai, a porta dos fundos. Ele me olhou atônico. Jogou Nicholas nos meus braços e disparou em direção à porta dos fundos. Ouvi algo parecido com um resmungo na porta da frente. Olhei para trás procurando pelo papai. E quando volto para olhar meu irmão, ele já havia destrancado a porta e estava abrindo a mesma. Oi, mamãe. O Papai Noel te trouxe mesmo. Mais uma vez meu coração errou uma batida. Aquela coisa com a forma e feições da minha mãe estava lá, na frente da porta, a centímetros do meu irmãozinho, e de braços abertos para abraçá-lo. Mas ao levantar os braços para aquela entidade, os dedos daquele monstro criaram pontas como 5 navalhas e atravessou a barriga do meu pequeno inocente irmão. Em seguida, aquele demônio aproximou seu rosto de Nicholas, como se estivesse prestes a beijá-lo. Mordeu seu pescoço, assim arrancando sangue, músculos e artérias, também deixando exposto alguns nervos. O papai só chegou a tempo de ver aquela criatura se virando e indo embora com meu irmão entre os dentes. Ainda hoje, nós trancamos tudo nessa época. Não é raro que apareça a névoa novamente, junto com aquela criatura. Ela ainda me chama, fingindo ser a minha mãe. Papai também escuta, e parece que ela não consegue invadir o local em que estamos. Provavelmente só entrou daquela vez porque Nicholas a convidou para entrar. Hoje em dia, mesmo morando longe daquele lugar, nós ainda passamos o Natal juntos e trancados em casa. Posso estar errado sobre aquilo ser obra do Papai Noel, mas ainda assim, tome cuidado com o que você deseja tanto. Talvez o ser errado esteja ouvindo o seu pedido. Puta merda! Ah, não, espera. Onde eu tô? É meu sofá? Por que caralhos eu tô no sofá? Que horas são? 7:30? Está escuro, mas...
Eu estava indo no parque encontrar o pessoal. Não estava? Ah, merda. Ah, minha cabeça dói muito. Tem um chiado insuportável. Será que alguém deixou a TV ligada? Ah, eu preciso levantar e ver o que está com... Que porra é essa? Sangue? Pai! Mãe! Tem alguém em casa? Começo a subir as escadas freneticamente até que escorrego num líquido vermelho no qual eu creio ser sangue, em direção ao quarto dos meus pais, mas escorrego e... Caralho! Mas o quê? Eu tô no sofá, como assim? Ah, minha cabeça... Ah, meu Deus... Pai! Mãe! Oi, filha, tá tudo bem? Mãe? O papai tá em casa, vocês estão bem? Sim, filha. Acho que você teve um pesadelo. Não, olha, a escada tá cheia de... O sangue tinha sumido. Cheia de quê? Ah, meu Deus. Acho que eu bati a cabeça. Filha, você deveria ficar menos tempo nessa televisão. Você já não está muito bem. Vai acabar escorregando de novo. TV? Que horas são, mãe? Peraí, você disse que eu escorreguei? Sim, você ficou um pouco tonta e acabou caindo da escada. Ainda bem que não se machucou muito. Nossa, esse chiado da TV parece que está dentro da minha cabeça. Que horas são, mãe? Eu tinha que me encontrar com meus amigos no parque. São 7:30. Não chega muito tarde, viu? E cuidado para não se sujar. Você sabe que essas manchas são difíceis de tirar da sua roupa. 7:30? Ok, mãe. Mas não prometo que vou chegar muito cedo, até porque já está tarde. Não precisa falar de me sujar, eu já tenho 16, ok? Não preciso que fique falando isso. E se quiser eu mesmo lavo as minhas roupas. Tá legal, senhora adulta. Então se vira com essas manchas de sangue na sua roupa. Manchas de... quê? Tive uma sensação de desmaio, sinto que apaguei. Mas esse chiado não para. Nem por um instante, parece que... Mas que porra! Você tem uma boca muito suja. Eu tô no sofá? Droga, acho que eu tava sonhando. Não necessariamente. Como assim? Não necessariamente. Espera, pera aí. Não, quem tá falando comigo? Aqui embaixo? Davi? Sim. Ah, claro, por que não? O que foi? Entendi, eu estou em um daqueles sonhos em camada, certo? E por que você acha isso? Por qual outro motivo o meu gato estaria me respondendo? Olha, são 7:30 da noite e desse jeito você está me ofendendo. Se não quiser alguém para te ajudar enquanto você está delirando, fale logo, ok? 7 e o quê? E meia. Se eu fosse você, tomaria um banho para disfarçar esse cheiro. Cheiro? Sim, querida. O cannabis está exalando em você. Maconha? Mas o pessoal disse que iria ser doce. Eu não lembro de ter maconha. Olha, nesse momento você está falando com o seu gato. Então faz sentido que tenha todo tipo de droga no lugar onde você foi. Eu fui? Pelo amor de Deus, Angela. Se você não tivesse ido, onde mais você teria conseguido isso? Ele me disse apontando o rabo para mim. Olho em volta, mas não consigo ver o que ele está apontando. Minha cabeça está latejando e esse chiado está mais alto. Minha roupa? Sim, claro. Como eu não vi antes, ela está completamente manchada. Caralho, minha mãe vai me matar quando ver que eu sujei essa roupa. Falando em me matar, e essas manchas, o que são? Puta merda, é sangue! Hey, Angela! Ah, oi, que? Casou com o Beck, é? É 2 e passa. O Leandro me tirou do transe. Parece que eu tinha ido muito longe na viagem. Nossa, desculpa, eu viajei. Eu falei que tu é fraca. Fraca é o caralho. Acho que foi esse doce vagabundo que você me deu. Ah, vá se foder. Eu só trago coisa de qualidade. Aham, claro. Pessoa fuma de graça e ainda reclama? Tá bom, foi mal. Cadê o Davi? Ele tava aqui agora há pouco. Olha ele ali. Ele tá brisadão já faz um tempo. Realmente, o Davi estava largado no chão como se estivesse vendo alguma coisa extremamente interessante no céu. Que não tinha nada de interessante, apenas algumas nuvens. E o jeito que ele estava deitado me fazia lembrar do meu gato. Ah, eu tô com fome, disse o Leandro. É aqui, pega. Pururuca? Gostei.
Vou te trazer pra meditação mais vezes. Deixa eu abrir o ketchup. Ah, merda. Minha roupa tava limpinha. Minha mãe vai me matar. Relaxa, a gente volta antes dela chegar em casa e tá de boa. Então é melhor a gente voltar logo. Que horas são? 7h30. Apesar de achar isso extremamente bizarro, só respondi com: então vamos logo. Fomos para minha casa com passos apressados, a fim de chegar em casa antes da minha mãe. Mas, por mais que isso não fizesse sentido, parecia que não saíamos da rua do parque. Ei, você não acha que tá demorando muito para chegar lá? Perguntei pro meu amigo. Né, acho que não. Mesmo assim, tinha a sensação que estávamos andando há 1 hora no mesmo lugar. Que horas são? 7h30. Essa resposta me gelou a espinha. Não. Como assim? Relaxa, deve ser o efeito do doce. Como assim efeito do doce? Você pode ter a sensação de que o tempo não esteja passando, ou esteja passando rápido demais. É normal, só aproveita e sente a brisa. Mas, sei lá, tá estranho. Enquanto eu estava refletindo sobre essa sensação incrivelmente esquisita de que pra mim o tempo estava passando de uma forma diferente, vi um velho. Seria só mais uma pessoa aleatória na rua se não fosse as roupas dele. Ele parecia que tinha saído de algum filme de época, com uma cartola preta desbotada e desgastada. Um terno velho e sujo com uma gravata borboleta bordô. Ele tinha uma cara como se soubesse tudo o que eu estava pensando. Um olhar malicioso com um sorriso que beirava o desdém. Olhei em volta para ver se mais alguém tinha notado aquele velho, mas aparentemente só eu estava estranhando ele. O homem fez um sinal que eu não entendi com a mão e se abaixou, como se estivesse pegando algo no chão. Ângela? Leandro estava chamando minha atenção e acho que eu estava muito tempo parado olhando aquilo. Não queria dar sinal de que estava tendo alucinações, então só segui meu amigo com um aceno de cabeça, por mais estranho que pareça. Em questão de alguns segundos eu estava na minha vizinhança. Sinceramente, eu acho que estou me acostumando com essa sensação de não ter noção de tempo. Eu sei que estou sob efeito de drogas, então não é como se eu estivesse ficando louco, não é? Não sei o que aconteceu, minha mente simplesmente apagou. Mas quando abri os olhos estava novamente no meu sofá. Eu consegui ouvir Leandro e Davi conversando com a minha mãe. Parece que eles estavam falando que eu bebi demais. Isso chega a ser cômico. Ainda mais pelo fato de ela acreditar nessa conversa fiada de que estávamos apenas bebendo. Não seria nada demais se não parecesse que eles não estavam falando português. Sinceramente, eu nem sei que língua eles estavam falando, mas eu estava entendendo, não estava? Que merda está acontecendo? Nada do que aconteceu até agora teve algum sentido. Pelo menos inicialmente era algo que eu sei que é efeito do que eu consumi, mas no final... Já sei! Disse num sobressalto. Meus amigos e minha mãe olharam instantaneamente para mim. Eu ainda tô no chão da praça! Eles ficaram olhando para mim sem expressão, até que Davi começou a rir. E Leandro com a minha mãe em seguida, enquanto Davi só me olhava com desaprovação. Ok, eu concordo que isso tenha sido um pouco sem noção. Talvez bastante sem noção, mas até agora nada do que aconteceu fez algum sentido. Então... Tá bom, gente, eu sei que foi engraçado, mas não precisa de tanto. Eles estavam rindo, mas rindo muito. Parecia que eles nem estavam respirando, apenas rindo. Levantei do sofá para olhar para eles. Mas o que? A feição deles. Aquilo não era. E sequer sei se aquilo poderia ser chamado de humano. Deformado. A boca deles estava extremamente esticada, enquanto eles continuavam rindo. Era como se eu estivesse olhando direto para o rosto do sadismo encarnado e espelhado no rosto deles. Eu sabia que eles já tinham deixado de ser humanos. Cada célula do meu corpo gritava para correr o mais rápido possível. David estava parando de rir quando minha mãe pegou a faca que estava na pia. Ai caramba, isso foi muito bom. Eu chorei de rir, disse David, se desfazendo daquela feição macabra. Ora, mas veja só. Você não precisa parar de rir. Minha mãe ainda estava rindo e agora estava com a faca na boca de David. Esse é um bom momento para correr, disse Davi. Então, eu acho que essa é a deixa. Eu de fato fiquei louca. Não fiquei? Que merda. Meu gato. A faca estava esculpindo um sorriso ainda mais medonho na boca de David.
Rir é sempre o melhor remédio, minha mãe disse enquanto redesenhava a feição maligna em David, que voltou a rir, enquanto Leandro apenas assistia a cena rindo e rindo cada vez mais. Mas que porcaria! Isso só pode ser um pesadelo, uma brisa ruim. Sim, claro, eu usei drogas pesadas, nada disso é real. Eu vou fechar os olhos e quando abrir, estarei no chão da praça. Leandro ainda está lá do meu lado. Meu gato não vai mais falar. Minha mãe não vai mais limpar roupas de sangue. Nada disso é real. É tudo fruto da minha imaginação e dessas porcarias que eu usei. Está tudo na minha cabeça. Mas parando para pensar, se está na minha cabeça, talvez seja real. Que garante que tudo que veio antes seja real? Talvez isso seja real e antes não seja. Talvez essa seja a realidade certa. Talvez as outras tenham sido ilusões. Talvez... Eu acordei novamente. Estou deitada no chão da praça, sozinha e no escuro. Não é noite. O sol ainda não se pôs. Leandro e David não estão aqui. Eles não me deixariam sozinha, não é? Então cadê eles? Está escuro, eu não quero ficar sozinha. Tudo à minha volta estava no lugar como se nada abstrato estivesse acontecendo. Apesar de estar escuro antes do pôr do sol com um céu sem nuvens, a praça estava vazia e tinha uma presença. Eu não sei dizer o que era essa sensação. Era algo que só podia ser descrito como um medo primitivo. É como quando você é criança e sente que existe alguma entidade no canto mais escuro de seu quarto, observando seus movimentos ou falta deles, esperando você se distrair por 1 milésimo de segundo para agarrar a sua alma e levar para os confins do Tártaro. Eu não estava vendo apenas sentido. Havia um canto na praça que estava escuro demais. Toda a fraca iluminação daquele limbo acabava ali. Eu nunca tinha visto nada como aquilo. Um negro absoluto, nenhum tipo de reflexo, completo e profundo preto, desprovido de luminescência, minguado de qualquer som ou de qualquer sentimento natural, e estava crescendo. Eu sei disso. Aquele véu sombrio estava cada vez maior e algo estava me esperando nele. Eu até posso estar louca, mas não vou deixar que aquilo me pegue. Então eu corri até minhas pernas se desgastarem, até não ter mais fôlego, como se minha vida dependesse disso. Corri até perceber que não estava a sair do lugar. Não adianta, não é? Exclamei. Tudo ao meu redor, as lágrimas já estavam lutando para cair, jorrando em cascata numa torrente de água salgada. E aquilo... Eu sei que você está aí! Aquele monstro! Socorro! Eu não estava saindo do lugar. Inferno! Aquele demônio! Me deixe em paz! Estava vindo. Alguém! Me ajuda! Eu podia sentir aquela presença esmagadora me destruindo de dentro para fora. Por favor! Estava tudo escuro. Eu acordei gritando na minha cama, seguido de um grito da minha mãe. Ela me explicou algumas coisas que aconteceram quando cheguei da praça ontem. Parece que tive alguns déjà vus, que se repetiram muitas vezes até eu ter uma crise histérica. Minha mãe já foi jovem e ela sabe que bebida alcoólica não faz isso com uma pessoa. Tive que admitir o que fiz, apesar de sentir que ela ficou muito decepcionada comigo. Tudo que ela me disse foi: espero que fique de lição. Apesar dos pesares, eu ainda tinha que seguir. Fui para a escola normalmente. O bom de estudar no horário matinal em uma escola pública é que os professores desse horário estão com tanta vontade de ensinar quanto os alunos de aprender. Eu tive um bom descanso mental. Saindo daqui, no início da tarde, posso ir na casa do Leandro, falar com ele de ontem. Quem sabe Davi não esteja lá também. Foi uma manhã relativamente tranquila. O chiado na minha cabeça ainda continua, mas eu acho que ainda deve ser algum efeito retardatório do doce. O sol estava no topo do céu, radiante e forte como de costume num dia de verão. Eu teria uma caminhada tranquila até a casa do Leandro. Eu só precisava mandar uma mensagem para ele perguntando se David estava lá também. Ao pegar o meu celular... Eu tinha que fazer isso, não é? É hilário, não é? Um caminhão está vindo a uma velocidade considerável. Talvez essa seja uma boa hora para eu correr. Se eu morrer, acaba? Ao pegar o meu celular e ver a hora que marcava na tela de bloqueio,
Uma lágrima escorreu no meu rosto, olho contra mim à vontade. Era como se meus nervos e espinhas estivessem sendo acariciados pelos dedos gélidos de Kione. 7:30. Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar para assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço e gostou deste episódio e gostaria de ver ainda mais episódios com uma qualidade ainda melhor, eu peço para que verifiquem os links na descrição deste episódio, onde você vai encontrar o link para o meu Apoia-se e também a minha chave Pix para que você possa me ajudar com qualquer quantia. No meu Apoia-se, você ganha acesso exclusivo à comunidade de apoiadores no Discord e acesso aos episódios que só vão ser lançados na semana seguinte. Caso você decida me apoiar via Pix, me mande um e-mail ou até uma mensagem junto ao Pix dizendo seu nome de usuário para ganhar acesso ao Discord exclusivo. Ajudando esse narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. Sempre para o melhor, é claro. Não se esqueçam de verificar a descrição desse episódio. Aqui vocês encontram os links para as minhas redes sociais e e-mail para contato, incluindo um Discord geral para a comunidade. Me mandem um e-mail com perguntas, sugestões, elogios ou hates. Fiquem à vontade para comentarem o que desejarem. E desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. Até a próxima. Irmãos e irmãs, vamos nos reunir ao redor do altar e prestar homenagem àqueles que nos apoiaram em nossa jornada para descobrir o conhecimento proibido das divindades místicas. Suas contribuições são a força vital que alimenta a nossa devoção aos seres antigos que residem além do véu. Através de vossa generosidade, somos capazes de mergulhar ainda mais fundo nos segredos obscuros e distorcidos que estão escondidos nas profundezas do cosmos. Gostaria de oferecer um agradecimento especial aos nossos devotos seguidores, que demonstram lealdade inabalável à nossa causa. Yuri Gonçalves, que vossa devoção aos grandes antigos continue a crescer acima de todas as outras coisas. Renato Vital, que sua rara e singular habilidade profana de devoção e oração possa elevar nossos seguidores para além da grandeza. Clério Borges, o ostensivo e eminente, mesmo entre os grandes e profanos de nossa ordem. Que vossa fé e sabedoria jamais se esgote. Caio Barros, representante da vontade divina dos grandes antigos, um líder com força inquebrantável. Que vossa vontade seja feita nesta e na próxima vida. Vocês provaram ser verdadeiros crentes e honrados em seu compromisso com os antigos. Damos graças aos deuses e a todos os nossos seguidores que compartilham de nossa devoção ao conhecimento proibido. Que nossos caminhos continuem a se entrelaçar enquanto viajamos cada vez mais fundo no abismo.